Bom, nós vamos falar sobre a ludicidade na educação infantil. É importante falar que, numa visão humanista, a educação sempre se preocupou com questões cognitivas e motoras. Na sua relação social e de vida, nosso corpo está sempre em movimento. Você sabe, o coração bate, nós caminhamos, nós vamos de um lugar para o outro, nós escrevemos, corremos. A nossa vida é um movimento. Durante muitos anos, a educação esqueceu desse fator importante, relacionado diretamente ao afetivo e ao cognitivo. E como a escola hoje trata essa questão do movimento do corpo? E qual é a relação que o corpo e movimento têm com o ensino e a aprendizagem? Bom, para a gente analisar um pouco melhor isso, nós temos três relações para analisar: o homem, o corpo e o movimento. A primeira coisa que nós vamos analisar, quando a gente fala do homem, do corpo e do movimento, é a relação que tem o movimento e o corpo com a escola. Se a gente pensar na escolarização básica, a escola não trabalha pelo movimento. A escola que nós conhecemos trabalha com a estática, com o aluno parado, o aluno quieto. E essa escola faz com que, na medida dos anos, os alunos vão perdendo o gosto, o prazer e a prática do movimento, não? Deixando essa ideia de lado, deixando a ideia que o corpo é somente uma mala para carregar o cérebro, feita para carregar o cérebro. Porém, o corpo e a mente sempre estiveram integrados. E é na escola, principalmente na escola infantil, que isso deve ser desenvolvido. A questão do corpo e do movimento. A educação infantil tem essa responsabilidade de desenvolver, fazer o desenvolvimento global do ser humano, para desenvolver o movimento, os aspectos cognitivos e outros mais. Bom, a nossa relação com a palavra escola, vamos um pouco ver qual é essa relação, né? A palavra escola, ela representa a vida e a realidade de todos nós quando crianças, não? É quando o papai e a mãe pega a criança e leva para a escola. Desde o berçário até o ensino médio, tem esse peso na vida da gente. Mas nós sabemos que a educação fundamental começa aos 2 anos de idade, aos 6 meses, e se essa educação acontecer de uma forma correta, forma equilibrada, que valoriza o desenvolvimento infantil, com certeza nós vamos poupar trabalho na educação formal no futuro dessas crianças. Então, escola para mim é tudo, desde os 6 meses. Bom, na educação infantil, quando falamos de movimento, de corpo, estamos falando de 100% das atividades. Não existe educação infantil sem movimento. Não existe educação infantil sem que as crianças tenham essa relação maior com o mundo e com o ambiente e com os objetos que elas têm, não? Por quê? Porque na educação infantil as crianças não leem livros, as crianças não escrevem. Na educação infantil as crianças não fazem contas. A educação infantil, elas têm toda uma relação de conhecimento a partir das vivências, das brincadeiras, das cores. Portanto, educar, trabalhar com crianças, trabalhar com a educação infantil é aquilo que você vai fazer, trabalhar com o movimento, trabalhar com o lúdico. Bom, falando disso também, nós temos 3 habilidades a ser trabalhadas com as crianças: habilidade motora, habilidade experimental e habilidade expressiva. O que vem a ser essa habilidade motora? São 5 movimentos da habilidade motora: o movimento da força, do equilíbrio, da flexibilidade, da coordenação fina e ampla, a coordenação de escrever, a coordenação de poder segurar, de se manter em pé, e a lateralidade. Esses são 5 movimentos da habilidade motora. Também nós temos a fluência verbal, o ritmo, a dramatização, a dicção, outras mais. Então, só lembrando, a escola é a vida e a aprendizagem da criança na educação infantil. Então, é importante
é a criança conhecer as partes do corpo, numa consciência corporal delas, não? Então vamos ver então as dimensões da aprendizagem em questão a isso. Durante muitos anos, nós vemos a educação como um produto, pelo que o aluno fazia e não pelo um processo. E nós sabemos que hoje, por mais importante da educação, é o processo, é o tempo, é o caminho que o aluno leva à descoberta da aprendizagem, não? E nós sabemos que não existe educação sem processo, que a educação não é um produto, certo? Vamos pegar um exemplo aqui de movimento. O que importa mais? O processo dela viver, dela caminhar, ou o produto dela ficar equilibrada? Nós sabemos que ficar equilibrado, ele pode estabelecer muitos padrões, né? O que importa é o processo que ela teve para descobrir esse desenvolvimento corporal que nós estamos tratando. E quando a gente fala disso, né, a educação se forma de como se aprende, como ela valoriza a qualidade, não a quantidade, e a educação é um processo, não é um produto, o ato de aprender se torna um prazer para as crianças. E como eu coloquei no TCC, tem muitas escolas que têm formatos de animais. Um dos exemplos é a escola Jacaré, que faz que o aluno devore aquilo, que o aluno decore aquilo, mas não faça que o aluno aprenda aquilo. Mas eles esquecem de algo importante, a infância. E a infância? E o dia que não os repetirá jamais. A infância é importante. A criança precisa e deve vivenciar essa infância. Bom, para nós finalizarmos, eu queria que a gente imaginasse a relação do homem com o nosso movimento. Vamos analisar isso então. Quando a gente observa um homem caminhando, se ele se movimenta, é porque ele mexe os braços e as pernas, correto? Pés. É isso? Mas vamos um pouco além mais. Imagine que agora nós vamos pegar essa pessoa e vai erguê-lo pelos dois braços. E ela vai continuar fazendo movimento com as pernas, os pés. Ela vai sair do lugar? Não, né? Ela não vai sair do lugar. Então o caminhar do ser humano não é o movimento. Não é só ele caminhar, mas a relação dele com o caminho. E assim é a nossa relação com a educação infantil, a nossa relação com o trabalho do lúdico. O movimento é só importante quando você relaciona ele com a aprendizagem. É igual o caminhar e o caminho. O homem caminha, mas sem o caminho não serve para nada. Então essa é a relação que nós temos que ter com a educação, com o lúdico na educação infantil.